Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo nosso retrato hoje. E quero ler aqui, subordinando esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, vou ler do versículo 1 até o 7. Dizem assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Hoje é 1º de setembro de 2023. Aproveitando, como hoje é sexta-feira, quero desejar a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos e a todas. Peço que ores, você, a senhora, o senhor, oreis por uma amiga e irmã em Cristo chamada Mali, Dona Mali, a qual eu considero muito, já de longas datas. Vamos orar por ela para que Jesus dê saúde. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessas pessoas, a minha vida. Te apresento, Senhor, Dona Mali, nossa amiga que está doente. Tu és o Deus que restaura a saúde. Portanto, te apresento Dona Mali e todos que estão enfermos com problemas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia, nosso retrato hoje. Por que nosso retrato hoje? Porque um dia, tínhamos uma imagem ou um retrato, nesse, entre aspas aqui, que estou falando, diferente. Inclusive no texto bíblico que eu li, Paulo, falando para Tito, ele diz como é que nós éramos antes. Tito, ele foi contado, gente, como um dos discípulos que, aqueles 70 que foram escolhidos, Os 70 apóstolos, 70 discípulos. E Paulo escreveu a carta para ele, a fim de que Tito fosse, assim, fortalecido em sua missão, e isso lá na igreja de Creta, Ele estava ali incumbido de estar supervisionando, cuidando da base da igreja naquele lugar. Nesse texto base que eu li, já começa Paulo falando sobre admoestar a igreja, os irmãos, sobretudo aqui os bispos, porque Tito se dirigiu também a bispos,
Ele diz assim que nesse versículo 1 do capítulo 3 dessa carta de Tito, Paulo a Tito, ele diz assim: admoesta-os a que se sujeitem, ou seja, obedeçam. Ele fala também essa expressão, aos principados e potestades. Isso aqui fala de autoridades, né? Vamos falar de autoridades governamentais, autoridades profissionais ou patronais, os nossos patrões no trabalho, um professor numa sala de aula. Nós devemos dar o exemplo sendo sujeito a essas pessoas, né? Obedecendo. E isso também, gente, é o meu ponto de vista, né? Essa sujeição aos principados e potestades, às autoridades, também inclui as nossas obrigações sociais. Isso aí vai para os nossos impostos, né? Pagar a continha de luz, da água, o IPTU da casa, enfim, é uma forma de se sujeitar às autoridades. O cristão deve dar exemplo, tá? No versículo de número 3, aí ele fala sobre o nosso velho retrato, como eu já disse aqui, como nós éramos. Ele diz: no outro tempo, retrato passado, nós éramos assim, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, desejos carnais aqui, né? Se fala luxúria, desejos sexuais e tantas outras coisas. Aí segue: vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então hoje a gente deve ser diferente. Por quê? No versículo de número 4, ele diz: quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, o amor de Deus, nosso Salvador, diz ele aqui para com os homens, não pelas obras, segue o versículo 5, porque se fosse por alguma coisa que nós havíamos feito aqui nessa terra, né, alguma obra que a gente tenha realizado, a nossa salvação fosse depender disso, tadinho de nós, né? Mas foi por causa da bondade e misericórdia do Senhor, como ele segue aqui, de Deus, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Você percebeu aqui que nesses versículos 4, 5 e 6, a Trindade está aqui inserida? Ele fala da caridade do Pai, de Deus, fala do Espírito Santo, que trouxe essa regeneração e renovação, e fala sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí ele conclui no versículo 7, a leitura base aqui, né, que eu li, que estou mencionando aqui, discorrendo sobre ela. Ele diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, gente, concluindo, qual é o nosso retrato hoje para o mundo? Retrato é uma imagem que precisa ser vista, mostrada, ou mesmo que não seja ela muito exposta, mas alguém, seja hoje, amanhã, daqui a um mês, vai passar por essa imagem, vai ver esse, entre aspas, retrato nosso. E como está nosso retrato hoje? Será que a gente está com o retrato mesmo renovado ou vivendo o velho retrato? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.